Olá, galerinha do oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho, se protegendo, fazendo todas as atividades, estudando. Então, antes de iniciarmos nossa aula, tenho uma mensagem para vocês, né? A mensagem de hoje é que vocês tenham compromisso, tenham foco, tenham força e sejam determinados para alcançar todos os seus objetivos, certo? Todo na vida da gente, lembre-se que o que vem fácil, vai fácil. Então, são momentos desafiadores que estamos passando, mas são momentos que são necessários para a nossa sobrevivência. Então, sem essa determinação, a gente não consegue alcançar nada. Então, eu espero que vocês consigam, certo, alcançar todos os seus objetivos, que vocês sejam alunos dedicados, né, que façam todas as atividades direitinho, participem de tudo que os professores estão propondo para vocês, certo? Então, nossa aula de hoje é uma aula de revisão, certo? Nós estamos revisando o conteúdo da aula passada. E aí vamos iniciar nossa aula de geografia, né, com essa introdução aí dos Minions, toda essa alegria. Espero que essa alegria dos Minions pegue um pouquinho para vocês, né, que vocês tenham essa alegria para fazer as atividades, para dar uma energia boa, para que vocês realizem tudo. Então, para início aí de conversa, hora de estudar, lembre de pegar o material. É necessário que peguem um livro, certo? O caderno, a caneta e o lápis, para que vocês vão acompanhando certinho e fazendo suas anotações. Hoje a aula é só atividade, nós vamos corrigir a atividade. Então, no momento que nós vamos fazendo a correção da atividade, nós estamos revisando, né? Relembrando o conteúdo, ok? Então, peguem o livro, a caneta e o lápis e o caderno, ok? Então, nossa revisão é, como eu falei, no momento que nós vamos respondendo as questões, nós vamos revisando. Então, o assunto é da página 21 até a página 31 e a atividade é da página 32, ok? Peguem o material. Aqui, vamos dar início aí à nossa atividade, certo? Pegam um caderno para começarem a copiar e responder. Então, vamos lá. Primeira questão. Como se caracterizou a Guerra Fria? E aí, vocês lembram lá do contexto de Guerra Fria? Que foi a Guerra Fria? Né? Lembram? Voltando aí um pouquinho, né? Então, a Guerra Fria foi um conflito, né? Um conflito ideológico. E as potências, né? Eles ficavam, né? Não chegaram a ter guerra armada, então eles ficavam nesse conflito ideológico, né, de palavras e tentando acordos, e aí foi o que foi conhecido, né, como a Guerra Fria. Então, ela não teve confrontos militares diretos, não? Por isso, né, resumindo, esse conflito ficou conhecido como Guerra Fria por não haver confrontos militares diretos entre as duas superpotências. Qual era a superpotência? Quem lembra aí? A superpotência era Estados Unidos, né, e União Soviética. Lembrando, né, a divisão, a bipolaridade do mundo em capitalista e socialista. Então, foi todo aquele processo, né, de que Estados Unidos era o centro do poder no capitalismo e União Soviética o socialismo. Só fazendo alguns lembretes, né? O que pretendia Estados Unidos e a União Soviética com a corrida espacial? Então, o que é que eles pretendiam? A questão toda é o quê? Influências, né? Essas duas potências, elas pretendiam influenciar os outros países por meio de uma disputa ideológica, mostrando que sua tecnologia e seu sistema de governo eram superiores aos do rival. Então, era aquela questão de quê?
de mostrar, né, que eles eram poderosos naquela época e que para tentar incentivar, né, influenciar, né, os outros países e principalmente, né, com mostrar, né, toda essa questão da tecnologia e o sistema de governo, principalmente os Estados Unidos, tinha essa questão de superioridade. Ele queria mostrar, né, ser superior ao seu rival, queria mostrar ser superior à União Soviética. Vamos à próxima. Explique a importância da geopolítica para o entendimento dos conflitos mundiais. Então, por que, né, estudar essa geopolítica? Né, qual é essa importância da geopolítica? Então, o contexto principal da geopolítica, a geopolítica vai nos ajudar a compreender o mundo, as mudanças que acontecem, que são constantes, as relações entre os países, que são constantes, mudam sempre. Então, ela auxilia nos entendimentos das questões que levam aos conflitos, permitindo uma compreensão mais ampla de situações que, à primeira vista, podem parecer fatos isolados. Então, a geopolítica ela vai ter essa compreensão, ela vai passar, né, essa compreensão do mundo, né, vai fazer com que as pessoas entendam, né, e tentar auxiliar, né, em toda essa compreensão, né, entender como os conflitos eles iniciam, como eles conseguem resolver, né, os problemas, né, resolver esses conflitos mundiais. Então, por isso que a geopolítica é muito importante para a gente compreender, né, todas essas questões de mundo, que não é fácil. Vamos para a próxima. Entre as causas de conflitos mundiais, podemos destacar o interesse em recursos naturais e energéticos. Diante dessa afirmação, responda: A. Que recurso energético natural é uma das principais causas de conflitos no mundo? Então, aqui nós temos, né, existem muitos conflitos no mundo todo, conflitos por questões de território, conflitos por questões de religião, né, conflitos por questões culturais, e tem também conflitos por questões de poder, né, conflitos por recursos energéticos naturais, que é a chamada galinha dos ovos de ouro, né? Então, tem toda essa questão por trás, né, desses conflitos. Então, qual é desses recursos, né, que são, assim, tão cobiçados? Deixa eu minimizar aqui, vou colocar aqui para não ficar a imagem em cima. Então, qual é o recurso, né, que esse recurso natural que é tão cobiçado, esse recurso energético, que é um recurso que é utilizado. Antigamente, ele era mais utilizado para geração de energia, ele era utilizado bastante nas indústrias, né? Hoje, ele é um recurso utilizado em uma diversidade. Ele é utilizado, sim, na indústria, ele é utilizado nos automóveis, ele é utilizado como matéria-prima para fazer uma diversidade de produtos. Então, ele hoje é um produto muito procurado, muito cobiçado por todos os países. Qual é ele? É o petróleo, né? Então, esse é um recurso que é bastante procurado. Então, é um dos recursos que é uma das principais causas de conflitos no mundo. Letra B. Por que esse recurso se tornou alvo de disputa? Por quê? Porque, como eu já falei, ele não é só hoje uma fonte de energia, né? Ele é uma matéria-prima que é muito importante na produção, na indústria, ele é muito importante na fabricação de automóveis, ele é muito importante de diversos produtos, né, que necessita dessa matéria-prima. Então, o petróleo é a principal fonte de energia no mundo atual. Os países com maior desenvolvimento são dependentes desse recurso para manter e ampliar suas atividades produtivas e suas condições econômicas. Dominar reservas estratégicas e garantir abastecimento da demanda crescente tem fomentado conflitos que envolvem países produtores e consumidores desse recurso. Então, hoje, né, é um recurso
que está sendo muito procurado, né? E que, como eu já falei, ele não é só utilizado para geração de energia, ele é utilizado como matéria-prima. Então, por isso, ele hoje é considerado alvo de disputas mundiais. Vamos para a próxima pergunta. Indique 3 causas de conflitos e tensões entre países. Eu já falei, né? Eu até no início aqui falei, né, um pouquinho sobre essa questão dos conflitos e tensões. Então, rivalidades étnicos religiosas, disputas por recursos naturais de grande valor econômico e disputas territoriais. Então, disputa, aí nós temos, repetindo, questões de religião, certo? Disputa por questões naturais, principalmente se for de grande valor econômico, e disputa por território. Então, é outro, né, fonte aí de tensão, de conflitos entre vários países. Vamos para a próxima pergunta. Leia o trecho a seguir e escreva em seu caderno as alternativas corretas. As religiões moldaram as sociedades e sua visão de mundo desde o início da história. Elas estão intimamente ligadas aos fenômenos de identidade, cultura e civilização. Portanto, além da dimensão espiritual, elas desempenham um papel político e geopolítico da maior importância, pacificador ou conflituoso, de acordo com o momento e o local. Vamos lá, as alternativas. Eita. Deixa eu voltar aqui, calma aí, viu? A religião desempenha papel importante no entendimento do cenário de conflitos no mundo. 2, é possível afirmar que todos os conflitos ocorrem por motivos religiosos. Então, a questão anterior já falou, né, que existem os conflitos, mas que os conflitos existem por diversos fatores, fatores econômicos, fatores territoriais, fatores religiosos, étnicos. Então, já descarta, né? 3, as religiões não têm importância na construção da identidade dos povos. Né? Então, descarta essa também, que a religião, sim, é muito importante, né, na construção da identidade dos povos. Então, a alternativa correta é 1, a religião desempenha papel importante no entendimento do cenário de conflitos no mundo. Então, a resposta é correta. 7º, que país é a superpotência na atualidade? Então, essa é fácil, né? Lembra daquele país que é capitalista, que nós falamos no iniciozinho da aula. Então, qual é aquele país que é potência, que é conhecido como potência mundial? Na aula passada, eu falei sobre isso, é os Estados Unidos. Então, por que ele é considerado a superpotência dessa atualidade? Então, devido à sua capacidade de intervenção militar em várias partes do planeta, à força econômica de suas empresas espalhadas pelo mundo e ao volume de seu mercado consumidor. Então, ele desempenha, né, essa característica aí de superpotência por ter todas essas capacidades, por ser um país desenvolvido, por ter um volume muito alto do seu mercado consumidor. Ele produz muito, mas ele também tem um mercado consumidor, né, exemplo aí de compras, né, de consumo. Vamos à próxima. 8ª questão. Deixa eu minimizar aqui rapidinho para tirar, senão fica ruim para vocês visualizarem. Calma aí. Explique a importância estratégica do petróleo na relação entre os países. Então, qual é essa importância estratégica? Por que o petróleo é tão importante? Então, o petróleo é importante, né, porque ele é uma fonte de energia, e além de ser uma fonte de energia, ele é uma fonte de energia mais consumida no mundo. E suas reservas não se distribuem de maneira homogênea pela crosta terrestre. Por isso, seu controle é essencial para a manutenção da riqueza dos países dominantes. Então, por isso que o petróleo é importante, né? E essa questão dele não ter, né, nem todos os países têm petróleo. Então, ele não é distribuído de uma maneira homogênea, ele é distribuído de uma maneira heterogênea.
Então, tem países que conseguem dominar, né, que conseguem ter, né, esse produto e conseguem ter toda essa manutenção dessas riquezas. Vamos para a próxima pergunta. Nono, leia o texto a seguir. A existência de um país supõe um território, mas a existência de uma nação sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Indique em seu caderno o que podemos deduzir das palavras de Milton Santos e Maria Laura Silveira. A. Nação, Estado, território são categorias excludentes. Letra B. Não existe nação sem Estado. Não existe, lembra da nação dos curdos? C. O território é imprescindível à existência de um Estado. D. As fronteiras delimitam os Estados, mas não os territórios. Então, vejam só, essa daí já é carta marcada, fácil, fácil, né? Então, letra B excluída já, letra D já foi excluída, e letra A também, nação, Estado e território são categorias excludentes, não são categorias excludentes. Então, a letra correta é a alternativa C, o território é imprescindível à existência de um Estado. Vamos para a próxima. E aí nós temos um infográfico. A missão de paz da ONU no Haiti responde às questões. Então, nós temos aqui a presença feminina, né? E nós temos aqui uma porcentagem, mulheres brasileiras, de 27,9%, mulheres de outros países, 72,1%. Então, ao longo de 13 anos, 213 mulheres brasileiras serviram no Haiti. As militares ocuparam as seguintes funções: dentistas, médicas, veterinárias, enfermeiras, assistentes jurídicas, psicólogas, tradutoras, intérpretes. E aqui nós temos, né, um gráfico, um infográfico, colocando essas informações, né, sobre a presença dessas mulheres brasileiras, 213 mulheres brasileiras, né, ocupando as seguintes funções, e 550 mulheres de outros países, da diversidade de países, para tentar ajudar o Haiti. Lembra qual é o principal objetivo da ONU? Na ONU, ela tem como principal objetivo a missão, né, de paz, de tentar acordos comerciais, né, com os outros países. Então, para que servem as missões de paz na ONU? Olha a pergunta. Então, as missões de paz são compostas de um exército de homens e mulheres, denominados capacetes azuis, provenientes de diversos países do mundo. Servem para proporcionar e dialogar e resolver conflitos territoriais, sociais e políticos por vias pacíficas. Lembra do assunto da aula passada? Então, isso aí é só relembrando, né? Então, os capacetes azuis que vão sempre estar proporcionando esse diálogo para resolver esses conflitos. Então, o objetivo é sempre, né, promover a paz, tentar resolver os problemas, dialogar, principalmente, né, com o objetivo comum, paz, né, entre as pessoas. Então, nós temos aí um exército, não só mulheres, mas um exército de homens e mulheres, que eles são chamados de capacetes azuis, que está no livro de vocês. Vamos para a próxima pergunta. Já está acabando, viu? Deixa eu minimizar aqui para tirar ele da... Senão fica mais uma vez. Vamos lá. Quais principais funções foram ocupadas pelas mulheres que fizeram parte do contingente enviado pelo Brasil na missão de paz na ONU no Haiti, que retornaram em 2017 após a retirada das tropas brasileiras do país? Então, a resposta está bem claro lá no infográfico, né? 213 mulheres participaram, né, desse projeto da missão de paz no Haiti, né? Então,
as funções delas foram as quais? Dentistas, médicas, veterinárias, enfermeiras, assistentes jurídicas, psicólogas, tradutoras, intérpretes. É só observar o infográfico que a resposta fica bem mais clara e bem tranquila. Recapitulando, vocês devem copiar as perguntas, copiar as respostas, certo? Depois que concluir, tirar foto, mandar para o seu professor a informação. Lembrando que tudo isso que vocês estão realizando vai valer, vai ter a pontuação, né, que os professores vão estar, né, no retorno das aulas, bonificando vocês, certo? Então, nós concluímos, né, respondemos aí as questões que têm a maior importância aí do livro de vocês, concluímos nossa aula de hoje. Então, fiquem em casa, estudem, se cuidem, cuidado com o coronavírus, certo? Até a próxima aula de geografia. E aí, na próxima aula, é assunto novo, tudo muito tranquilo, só sossegado, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.